O Papa Leão XIV surpreende o mundo com esta visita silenciosa, mas poderosa. Ao pisar na fronteira entre o México e Estados Unidos, ele não... Em um anúncio inesperado feito durante a tradicional audiência geral das quartas-feiras, o Papa Leão XIV informou que realizará uma visita à fronteira entre o México e os Estados Unidos ainda neste trimestre. A decisão foi recebida com surpresa por autoridades eclesiásticas, diplomatas e lideranças políticas internacionais. O Vaticano não divulgou datas exatas, mas confirmou que a viagem terá como objetivo dar voz aos invisíveis e promover uma mensagem de solidariedade diante da crise migratória que continua a gerar tensões políticas e sofrimento humano ao longo da fronteira mais vigiada do mundo. A visita, que será a primeira do tipo por um pontífice na região desde João Paulo II, carrega um simbolismo particular devido à nacionalidade do próprio Leão XIV, nascido na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Desde sua eleição, o Papa americano tem se mostrado disposto a enfrentar temas considerados delicados no cenário político global, como a desigualdade social, o racismo estrutural, as mudanças climáticas e, agora, a migração. As fronteiras não podem ser muros de medo, mas pontes de esperança, declarou ele em seu pronunciamento, que foi transmitido ao vivo por canais católicos e pelas principais redes de televisão internacionais. O gesto foi imediatamente interpretado como uma movimentação política de alto impacto. Nos Estados Unidos, a notícia dominou os noticiários, gerando reações divergentes. Enquanto defensores dos direitos humanos e organizações pró-imigrantes celebraram a iniciativa, membros da ala mais conservadora consideraram o ato uma interferência direta nos assuntos internos do país. O senador republicano Thomas Rissi, do Texas, classificou a proposta como um gesto simbólico que pode ser usado como arma política por grupos radicais. Já o arcebispo de El Paso, Dom Miguel Rodrigues, elogiou a atitude do Papa e afirmou que a Igreja deve estar onde há dor, e a fronteira é um lugar onde o sofrimento humano é diário. A crise migratória entre o México e os Estados Unidos se agravou nos últimos anos, com milhares de pessoas tentando cruzar a fronteira todos os meses. Famílias inteiras fogem da violência, pobreza e instabilidade política em países da América Central, enfrentando jornadas perigosas por desertos, rios e rotas controladas por cartéis. O drama se repete diariamente, com imagens de crianças desacompanhadas, centros de detenção superlotados e deportações em massa alimentando o debate público nos Estados Unidos. Em meio a esse cenário, a presença do Papa representa não apenas um gesto pastoral, mas uma mensagem política de dimensão global. Fontes do Vaticano indicam que a visita deverá incluir uma missa campal na região de Ciudad Juárez, no lado mexicano da fronteira, além de uma parada em El Paso, no Texas. Leão XIV pretende encontrar-se com famílias migrantes, ouvir testemunhos de vítimas da violência nas rotas migratórias e dialogar com religiosos que atuam na linha de frente do acolhimento. A Santa Sé está coordenando logística com bispos locais e autoridades civis, garantindo que a visita ocorra de forma segura, mas sem perder sua espontaneidade pastoral. O Papa não quer palcos nem protocolos excessivos, ele quer escutar e tocar a realidade com as próprias mãos, disse uma fonte próxima à Secretaria de Estado. A Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, USCI, declarou total apoio à iniciativa. Em nota oficial, o presidente do órgão, Dom Timothy Broderick, disse que a visita do Santo Padre reforça a missão da Igreja em defender os mais vulneráveis. A situação dos migrantes clama por justiça e humanidade. Do lado mexicano, o cardeal Carlos Aguilar, da Cidade do México, afirmou que a Igreja no país vê com esperança a visita do Papa e se compromete a colaborar com os preparativos. Será uma oportunidade única de renovar o compromisso cristão com os deslocados, comentou. A visita do Papa também acende discussões sobre o papel da Igreja Católica na política migratória global. Desde os primeiros meses de seu pontificado, Leão XIV tem criticado a indiferença diante das crises humanitárias e exigido ações concretas da comunidade internacional. Em sua primeira encíclica, Fratris in Transitum, dedicada ao tema da mobilidade humana, o Papa já havia argumentado que a dignidade de quem migra não pode ser moeda de barganha política. O documento foi bem recebido em países da Europa e América Latina, mas gerou tensões nos Estados Unidos, especialmente entre setores nacionalistas. Especialistas em diplomacia vaticana destacam que a visita ocorre em um momento especialmente delicado para a política americana, com o país se aproximando de mais uma eleição presidencial.
O tema da imigração figura entre os principais pontos da agenda eleitoral, dividindo profundamente os eleitores. O gesto do Papa, portanto, inevitavelmente terá implicações políticas. Mesmo que ele não mencione nenhum nome ou partido, o impacto de sua presença será imediato. Ele é um líder espiritual, mas também uma figura moral global, avalia a professora Emily O'Connor, especialista em religião e política da Universidade de Georgetown. Analistas internacionais também apontam que a escolha da fronteira como destino de uma visita papal é um lembrete das promessas ainda não cumpridas da globalização. Vivemos em um mundo interconectado tecnologicamente, mas profundamente dividido humanitariamente. O Papa está tocando nessa ferida com coragem, disse o sociólogo argentino Pablo Iturriaga. Por fim, a mobilização nas redes sociais foi intensa nas horas que se seguiram ao anúncio. A hashtag Papa na Fronteira ficou entre os tópicos mais comentados no X, antigo Twitter, e no Instagram, especialmente entre católicos latino-americanos e movimentos de pastoral de migrantes. Diversos influenciadores católicos celebraram o anúncio como um ato de misericórdia profética. Alguns grupos ultraconservadores, no entanto, protestaram contra o que chamaram de politização do papado. Independentemente das reações, o anúncio reforça o estilo pastoral direto, empático e destemido que tem marcado o pontificado de Leão XIV. Ao colocar os pés em um dos pontos mais sensíveis do mapa geopolítico contemporâneo, o Papa renova o papel profético da Igreja, estar presente onde há exclusão, medo e dor. A expectativa agora gira em torno dos detalhes da visita e da mensagem que será proclamada ali, entre muros, cercas e esperanças. A decisão do Papa Leão XIV de visitar a fronteira entre os Estados Unidos e o México já está sendo classificada por analistas e diplomatas como um dos gestos mais ousados do pontificado. No dia seguinte ao anúncio, as chancelarias de diversos países reagiram com declarações públicas, e a própria Casa Branca emitiu uma nota reservada, reconhecendo a importância da visita, mas evitando comentários sobre suas possíveis implicações políticas. A nota do Departamento de Estado foi ainda mais cuidadosa, salientando o respeito mútuo entre os Estados Unidos e o Vaticano e reafirmando que a liberdade religiosa e o diálogo humanitário são pilares da relação bilateral. Por trás da linguagem diplomática, no entanto, há uma evidente tensão entre os possíveis efeitos simbólicos da visita e os interesses de setores políticos americanos. Leão XIV deverá pisar em uma das zonas mais militarizadas da América, onde a política migratória dos Estados Unidos é, ao mesmo tempo, uma promessa de segurança para uns e uma máquina de exclusão para outros. O simples fato de o Papa ter anunciado que encontrará migrantes em abrigos improvisados e celebrará missa junto à cerca de aço que separa os dois países foi lido por muitos como um desafio direto às autoridades de fronteira. Internamente, o governo americano parece dividido. Fontes ligadas ao Departamento de Segurança Interna confirmaram à agência Reuters que foram iniciadas reuniões emergenciais para garantir que a visita não gere conflitos entre manifestantes pró-imigrantes e opositores da presença papal. O FBI também estaria monitorando redes sociais em busca de ameaças, dado o aumento do discurso de ódio online desde o anúncio do Vaticano. A Guarda de Fronteira, que tradicionalmente mantém relações respeitosas com a Igreja, está sendo instruída a colaborar com segurança e logística do evento, evitando qualquer imagem que possa ser interpretada como repressiva ou antirreligiosa. Já no México, a recepção foi majoritariamente positiva. O presidente Andrés Manuel López Obrador afirmou que o México receberá o Papa como mensageiro da paz e da justiça, e que o país está pronto para colaborar com a Santa Sé. Governadores dos estados fronteiriços, como Chihuahua e Coahuila, também prometeram apoio institucional. Para muitos analistas, o contraste entre as reações dos dois países demonstra a sensibilidade política da fronteira. Enquanto o México vê o Papa como um aliado humanitário, os Estados Unidos enxergam riscos potenciais em sua visita. Organizações internacionais de direitos humanos foram rápidas em reagir. O Alto Comissariado da ONU para Refugiados, ACNUR, elogiou a coragem do Papa e pediu que os governos escutem sua mensagem e implementem políticas que priorizem a dignidade humana. A Anistia Internacional declarou que a visita é um lembrete de que nenhuma crise humanitária pode ser resolvida com muros. Grupos como Médicos Sem Fronteiras, que atuam diretamente na assistência a migrantes na região, também publicaram notas de apoio, destacando que a visibilidade proporcionada pelo Papa pode salvar vidas.
Mas nem todas as reações foram positivas. Representantes da ala ultraconservadora americana criticaram duramente o gesto, acusando o Papa de usar a fé como ferramenta ideológica. Em declarações à imprensa, figuras como o comentarista político Tucker Hayes e a deputada Christina Wallace disseram que o Vaticano estaria intervindo em assuntos internos dos Estados Unidos sob o disfarce de caridade cristã. O influente think tank Heritage Foundation publicou um editorial intitulado O Papa e a Soberania Americana, no qual acusa Leão XIV de adotar uma agenda globalista disfarçada de missão pastoral. O Vaticano, por sua vez, tem se mantido firme em sua postura de que a visita é estritamente humanitária e religiosa. O porta-voz da Santa Sé, Padre Matteo Ruini, afirmou em coletiva de imprensa que o Santo Padre deseja levar esperança, não fazer discursos políticos. Mas se a esperança incomoda, talvez seja necessário refletir sobre o motivo. Ele ainda lembrou que outros papas também se manifestaram sobre imigração, incluindo Francisco, que visitou Lampedusa, na Itália, e Bento XVI, que falou diversas vezes sobre o dever cristão de acolhimento. Além do simbolismo, a visita também levanta questões práticas. A segurança será um dos maiores desafios. O Vaticano já iniciou negociações com o Serviço Secreto Americano e com autoridades mexicanas para garantir a integridade física do Papa, dos migrantes e das equipes de apoio. Especialistas afirmam que será necessária uma força-tarefa internacional envolvendo centenas de agentes, drones de monitoramento, sistemas antidrone e bloqueios de ruas em pontos estratégicos. A escolha de não divulgar a data exata da visita é, em parte, uma medida de segurança. Outro ponto logístico importante é o idioma. Como a região recebe migrantes de diversas nacionalidades, o Vaticano estuda a possibilidade de que a missa papal seja trilíngue, em espanhol, inglês e latim. Seria um gesto simbólico de universalidade, além de incluir diretamente os dois países envolvidos. Corais locais já estão sendo mobilizados, e a previsão de que a celebração reúna mais de 50 mil pessoas entre fiéis, religiosos e voluntários. O evento deverá ser transmitido ao vivo para mais de 120 países. A imprensa internacional também se mobiliza. Veículos como CNN, BBC, Al Jazeera, TVE e Globo já solicitaram credenciamento especial para cobrir a visita em loco. O Vaticano anunciou que um centro de mídia será montado em Ciudad Juárez, com estrutura para jornalistas de todo o mundo. O Papa, como é de costume, deverá conceder entrevistas exclusivas durante o voo de retorno, tradição iniciada por João Paulo II e mantida por seus sucessores. Há, porém, quem veja na visita não apenas um gesto de caridade, mas o marco de uma nova fase do pontificado. Para o teólogo francês Jacques Bernard, Leão XIV está construindo uma imagem profética. Ele não se contenta em pregar sobre os pobres, ele vai até eles. Isso transforma o papado em algo visível, ativo, contemporâneo. A mesma opinião é compartilhada pela brasileira Marina Cruz, pesquisadora de religião pública. Este Papa entendeu que a imagem conta tanto quanto a doutrina. Ele comunica com gestos o que muitos disseram por encíclicas. A viagem à fronteira é, portanto, mais do que um deslocamento físico. É um movimento estratégico, teológico e diplomático que redefine a presença da Igreja Católica nos temas mais urgentes do século XXI. Ao levar sua batina branca até os muros de aço da fronteira, Leão XIV não apenas expõe as feridas do mundo, ele se oferece para curá-las com compaixão, escuta e visibilidade. A visita do Papa Leão XIV à fronteira entre o México e os Estados Unidos não é apenas um evento político ou diplomático. Trata-se também de um momento profundamente espiritual para milhões de católicos que vivem nos dois lados da linha divisória. A expectativa dos fiéis é crescente, especialmente entre as comunidades paroquiais da região, que há décadas convivem com os dramas da migração, da pobreza e da separação de famílias. Muitos enxergam na presença do Papa uma resposta divina às dores acumuladas por gerações. Em paróquias de cidades como El Paso, MC Allen, Laredo, Tijuana e Ciudad Juárez, o clima é de intensa mobilização. Grupos de oração, corais e equipes litúrgicas foram convocados para auxiliar na organização da missa que o Papa celebrará na zona de fronteira. A Arquidiocese de Los Angeles, liderada pelo arcebispo Kevin Dempsey, publicou uma carta pastoral incentivando os fiéis a acolher a mensagem do Papa com o coração aberto,
especialmente aqueles que vivem a realidade da imigração como um fardo e uma esperança. Em solo mexicano, o arcebispo de Monterrey, Dom Carlos Martín, afirmou que a visita do Santo Padre ao deserto onde tantos sofrem é como a presença de Cristo entre os pobres da Galileia. Muitos migrantes em situação irregular ou aguardando processos de refúgio planejam comparecer à celebração, mesmo sem saber exatamente onde será realizada. Se ele vier aqui, eu vou até de joelhos, disse ao jornal La Jornada salvadorenha Maria Letícia, que vive há 7 meses em um abrigo improvisado em Matamoros. Ela perdeu 2 filhos durante a travessia do Rio Grande e diz que sonha com a bênção do Papa como um gesto de cura. Só de saber que ele vem, já sinto que Deus está me escutando, completou. Nos bastidores, a organização do evento exige um esforço logístico inédito. A Congregação para os Eventos Pontifícios, liderada pelo Monsenhor italiano Paolo Sieri, está trabalhando em conjunto com autoridades locais, ONGs e voluntários para montar um altar móvel, capaz de ser transportado com rapidez e segurança. A estrutura contará com iluminação própria, sistema de som e espaço para transmissão ao vivo via satélite. Uma área VIP será reservada para líderes religiosos, representantes diplomáticos e autoridades civis. No entanto, o Vaticano insiste que os pobres estarão sempre na primeira fila, como declarou o porta-voz Padre Ruini. A escolha do local exato permanece em sigilo. 3 locais estão sendo considerados: um trecho da cerca em El Paso, uma região desértica próxima a Nogales, e um abrigo em Ciudad Juárez que tem capacidade para acomodar grandes multidões. A decisão final dependerá de avaliações de segurança, infraestrutura e acessibilidade. A missa deverá durar cerca de 90 minutos, com homilia em espanhol e partes da liturgia em inglês e latim. Não está descartada a presença de um coral binacional, composto por crianças americanas e mexicanas. A Igreja Americana, em particular, está em processo de adaptação. A visita do Papa pode representar um ponto de virada em sua relação com a política migratória do país. Muitos bispos vêm adotando postura cautelosa, temendo represálias ou cortes de financiamento para instituições católicas que atuam com imigrantes. No entanto, figuras como o cardeal Timothy M. Sekena, de Nova York, têm se posicionado abertamente em apoio à visita. O Papa está fazendo o que Jesus faria: ir ao encontro dos que sofrem. Isso não é política. Isso é evangelho, declarou em entrevista à CBS. Dentro do episcopado americano, no entanto, há divisões. Um grupo de bispos conservadores, liderado pelo arcebispo de Fênix, Dom Richard Langley, divulgou uma carta reservada à Nunciatura Apostólica nos Estados Unidos, expressando preocupação com o que chamam de uso político da fé. Segundo fontes do National Catholic Reporter, a carta não pede o cancelamento da visita, mas sugere que ela seja acompanhada de uma mensagem clara de respeito à lei e à soberania das nações. O Vaticano, até o momento, não respondeu publicamente. Já entre os católicos leigos, a visita tem gerado uma onda de mobilização sem precedentes. Organizações como a Catholic Charities, a Caritas México e grupos juvenis das dioceses de San Diego e Houston estão arrecadando alimentos, água e roupas para distribuir durante o evento. Jovens voluntários se organizam pelas redes sociais com a hashtag Papa na Fronteira, que já acumula milhões de menções no X, antigo Twitter, e no TikTok. Muitos usuários compartilham histórias pessoais de migração, fé e esperança, transformando a visita em um movimento digital de alcance global. O impacto também se estende ao mundo acadêmico e teológico. Faculdades de teologia e centros de estudos sociais já organizam seminários e debates sobre as implicações da visita. A Universidade Católica da América, em Washington, anunciou um simpósio intitulado Fronteiras da Fé, a Igreja e os Muros do Mundo, com participação de teólogos, sociólogos e juristas. O evento, marcado para o dia seguinte à visita papal, pretende discutir os limites morais das políticas de fronteira à luz da doutrina social da Igreja. A preparação espiritual também não foi esquecida. O Vaticano divulgou um roteiro oficial de oração para os dias que antecedem a visita, incluindo um tríduo com temas como acolher o estrangeiro, curar as feridas e construir pontes. A oração foi traduzida para 18 idiomas, incluindo o quichua, o crioulo haitiano e o francês africano, refletindo a diversidade dos migrantes. Queremos que todos se sintam parte desse momento,
mesmo os que não poderão estar fisicamente presentes, disse o cardeal Oscar Rodrigues Maradiaga, que coordena a Comissão Intercontinental de Apoio à Visita. A cobertura da imprensa católica também ganha destaque. Revistas como América Magazine, La Civiltà Católica e Revista Christus dedicaram edições inteiras ao tema. A capa da The Tablet traz a imagem do Papa caminhando sozinho em direção a uma cerca, com a frase: "Onde há muros, construamos pontes". A foto, criada digitalmente com base em imagens de arquivo, tornou-se viral em poucas horas. Este terceiro bloco revela que a visita papal não é apenas um gesto isolado, mas um acontecimento que provoca ressonâncias espirituais, pastorais e sociais em múltiplos níveis. A expectativa é que o Papa, ao cruzar simbolicamente a fronteira, cruze também a barreira entre o discurso e a prática da misericórdia cristã. Sua presença, segundo muitos fiéis, poderá converter corações, sensibilizar autoridades e despertar uma nova consciência global sobre o drama da migração forçada. Quando o helicóptero papal pousou próximo ao deserto de Santa Teresa, na manhã de uma quinta-feira quente e ensolarada, o mundo católico e a comunidade internacional estavam de olhos voltados para a fronteira entre México e Estados Unidos. O Papa Leão XIV, vestido com uma túnica branca simples, desceu em silêncio e caminhou até uma plataforma improvisada próxima à cerca de aço que separa os dois países. Ali, diante de mais de 20.000 pessoas, celebrou uma missa histórica, marcada por símbolos poderosos e uma mensagem direta: não há muro que Deus não possa atravessar. A homilia foi curta, mas densa. Em espanhol, o Papa lembrou que o Filho de Deus também foi um migrante, um refugiado, um desconhecido na terra do Egito, referindo-se ao episódio bíblico da fuga da Sagrada Família. Alternando frases em inglês, ele afirmou que toda política que ignora a dignidade humana está em contradição com os valores cristãos. O público reagiu com lágrimas, aplausos e cantos espontâneos. Muitos seguravam fotos de familiares desaparecidos na travessia do deserto ou cartazes com frases como "El Papa nos escucha" e "Merci res no borders". O altar, montado exatamente sobre a linha da fronteira, permitia que o Papa tocasse o arame farpado de um lado e acenasse para os fiéis do outro. Em um momento emblemático, Leão XIV pediu silêncio absoluto e caminhou até a cerca, onde apertou as mãos de crianças mexicanas que choravam ao vê-lo de perto. "Vocês são o futuro da Igreja", disse ele, olhando nos olhos de cada uma. As imagens correram o mundo em tempo real. O gesto foi imediatamente interpretado como um ato político de enorme peso. Embora o Vaticano insista que a visita teve caráter estritamente pastoral, analistas e líderes políticos não demoraram a reagir. O presidente dos Estados Unidos, em nota oficial, disse respeitar profundamente a liberdade religiosa do Papa, mas reforçou o compromisso com a aplicação rigorosa da lei de imigração. Do lado mexicano, o presidente afirmou que o gesto do Santo Padre nos lembra que nenhum tratado pode ser mais sagrado que a vida humana. Entre os bispos americanos, a repercussão foi dividida. O arcebispo de Miami, Dom Philip O'Connor, elogiou a coragem do Papa em expor as feridas abertas da sociedade americana com humildade e fé. Já o arcebispo de Houston, Dom Richard Langley, publicou uma nota cautelosa: "Rezamos para que a visita traga frutos espirituais, sem alimentar divisões políticas". No México, a Conferência Episcopal foi unânime em saudar o evento como um chamado profético à solidariedade continental. Em Roma, o Papa retornou sem discursos triunfais. Disse apenas que vi Jesus nos olhos dos esquecidos. Na audiência geral do domingo seguinte, descreveu a experiência como um dos momentos mais comoventes do meu pontificado. Ele agradeceu aos voluntários, à imprensa e aos migrantes: "Vocês me ensinaram que a fronteira mais difícil de cruzar é a do medo. Mas o amor perfeito lança fora todo o medo". Internacionalmente, a visita foi destaque nas manchetes dos principais jornais. O New York Times classificou o evento como um marco moral numa era de muros e exclusões. O El País destacou o poder simbólico de um Papa americano se ajoelhando na fronteira. Já a BBC analisou o gesto como parte da nova estratégia de Leão XIV para reconectar a Igreja com os pobres do século XXI. Editorialistas viram no ato um paralelo com as viagens de João Paulo II ao leste europeu, que simbolizaram a resistência moral ao totalitarismo.
A visita também reacendeu o debate sobre o papel da Igreja na política migratória. Organizações humanitárias, ONGs e movimentos católicos aproveitaram a visibilidade para exigir ações concretas. A Catholic Relief Services propôs a criação de um corredor humanitário apoiado pelo Vaticano. Já a Caritas Internacional sugeriu um fundo de emergência para migrantes em regiões de crise, financiado com parte dos lucros do Vaticano Bank. Fontes próximas ao Papa afirmam que ele estuda criar uma comissão pontifícia para temas migratórios, com representantes da América Latina, África e Ásia. Nas redes sociais, a missa viralizou. Vídeos curtos da homilia, do momento em que o Papa toca cerca, e do abraço em uma idosa hondurenha atingiram centenas de milhões de visualizações em poucas horas. No TikTok, a hashtag Papa na Fronteira se tornou a mais usada do dia. A repercussão foi tamanha que até influenciadores seculares começaram a discutir o evento, destacando seu impacto humano e espiritual. A presença de jovens latinos na cobertura digital também reforçou o apelo popular da ação papal. Dentro da Igreja, o gesto fortaleceu o estilo pastoral de Leão XIV. Desde o início de seu pontificado, ele tem apostado na transparência, na escuta e nos gestos concretos de proximidade. Essa visita se soma a outros atos simbólicos, como a lavagem dos pés de imigrantes durante a Quinta-feira Santa e a reunião com refugiados climáticos no Pacífico. Observadores da Cúria apontam que o Papa americano está desenhando uma nova diplomacia da compaixão, onde os gestos falam mais alto que os documentos. Teologicamente, a visita também será objeto de estudos. Especialistas em doutrina social da Igreja já consideram o gesto um novo capítulo do magistério vivo. O Papa encarnou a parábola do bom samaritano diante das câmeras do mundo, afirmou a teóloga mexicana Sor Inés Pérez, da Universidade de Puebla. Em sua opinião, Leão XIV está traduzindo o Evangelho para a linguagem dos pobres e excluídos, onde quer que eles estejam. Ao fim da missa, o Papa não fez discursos políticos. Apenas elevou a hóstia diante da cerca e disse: Senhor, que ninguém seja estrangeiro aos teus olhos. Depois, em silêncio, abençoou a multidão dos dois lados da fronteira. Foi embora como chegou, sem comitiva, sem aparato, apenas com a cruz peitoral e o solidéu branco. A imagem final, a do Papa solitário caminhando de volta pelo deserto, com as pegadas apagadas pelo vento, tornou-se o símbolo de uma nova fase do catolicismo global. Um catolicismo que atravessa muros, abraça o sofrimento e anuncia a esperança onde ela parece ter sido abandonada.